Graça e paz, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo onde a gente vai dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo na carta, nas cartas às igrejas na Ásia. E nós agora estamos estudando, já estudamos a igreja em Éfeso, e agora nós estamos estudando a igreja em Esmirna. Esmirna significa a igreja sofredora, a igreja que passou pelo período de tribulação, passou pela prova de 10 dias, e o Senhor promete para ela que se ela passasse pela prova de 10 dias, ela receberia a coroa da vida. A coroa é o quê? É um prêmio. A coroa só é dada àqueles que vencem, àqueles que realmente estão preparados para vencer a batalha que nós estamos aqui enfrentando aqui nesta terra. E nós então paramos, já fizemos o capítulo 2, parte 1, não é verdade? E fazemos a parte 2, né? E agora nós vamos entrar na parte 3 da igreja em Esmirna. Já estamos na terceira parte, que falta o versículo 10 e falta o versículo de número 11, que é o final, que é o encerramento. E aqui diz olha só, como é rico esta palavra. Essa palavra é uma palavra pronunciada pelo mensageiro. Ela foi escrita, uma palavra que foi pronunciada por João, entendeu? Para levar, entendeu? Aos mensageiros, aqueles que estão na liderança da igreja. O Senhor é a estrela que ilumina, na verdade, que a escuridão da noite. O Senhor é a estrela que está trazendo luz para nós. E o Senhor é o candelabro. O Senhor também anda como candelabro no meio da igreja. Nós sabemos que o candelabro, ele é feito de uma peça única. Ele não tem emenda. Ele é uma única peça. É um candelabro, entendeu? Com 7 castiçais. Esses 7 castiçais se refere um número perfeito, a perfeição do Senhor, a perfeição da Trindade. E este número 7, ele também é nos mostrado em Apocalipse como as 7 igrejas na Ásia. E nós estamos estudando a igreja em Esmirna. Esmirna significa, que eu já falei, sofrimento. Essa igreja era perseguida pelos judeus, aqueles que se achavam, entendeu, está prestando um serviço para Deus, aqueles que achavam que estavam fazendo, entendeu, a obra de Deus, estavam ali, entendendo, fazendo aquilo que Deus queria. Mas a palavra é bem clara, que eles faziam ao contrário. Eles estavam servindo simplesmente, como também lemos antes, no vídeo anterior você vai ver, eles estavam servindo diretamente ao opositor, a Satanás, adversário, o acusador de nossas almas, aquele que nos acusa de dia e de noite diante de Deus e diante dos homens. E aqui nós vamos ver hoje esta palavra, onde o Senhor traz para a igreja em Esmirna. No versículo 10 diz assim, nós não vamos entrar nele todo, amém? Só vamos falar da coroa, porque já falamos dos 10 dias, o que representa os 10 dias, né? São 10 dias de tribulações. Esses 10 dias, eles são 10 dias, mas não são para sempre. É algo que vai passar, é algo que vai terminar. Não é eterno, é algo que acaba, é algo breve, não é verdade? Então aqui fala a palavra, não temas as coisas que estás para sofrer. O Senhor estava dando um alerta, não é verdade? Por meio de João escrevendo, entendeu? Não temas as coisas que estás para sofrer. Eis que o diabo
está para lançar na prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova. Eles seriam provados. A fé deles ia passar pelo fogo. A fé deles ia ser provada para ver se eles realmente tinham raiz profunda, para ver se eles tinham realmente compromisso com a obra de Deus. No vídeo anterior, acho que foi a parte 2, eu falei da questão da pandemia, da Covid, quantos crentes não conseguiram passar por esse momento, por essa prova, e ficaram pelo meio do caminho, não correram a carreira conforme deveriam correr, eles não prosseguiram, decaíram na sua fé, então eles se afastaram, porque veio a prova e eles então não conseguiram continuar a caminhada. E aqui está falando, na verdade, da prova que havia entre eles, na verdade, o diabo está para lançar na prisão alguns dentre vós, não seria todos, mas alguns dentre vós, para que seja posto à prova. Tereis tribulações 10 dias. Já falei desses 10 dias, né? Mostrei vários versículos, os 10 mandamentos, né? 10 se referindo ali várias coisas, Daniel. Não vou entrar no detalhe para não alongar o vídeo. Durante 10 dias, durante a tribulação de 10 dias, ser fiel, você só precisa ser fiel até a morte. Até se você tiver, o Senhor está falando para a igreja Esmirna, até mesmo se vocês tiverem de passar pela morte, não se preocupa, porque eu sou Deus da ressurreição e da vida. Ainda que morra, viverá. O Senhor morreu, Ele ressuscitou. O Senhor morreu e Ele tragou a morte. A morte não pôde detê-lo, a morte não pôde retê-lo, porque o Senhor, Ele é a vida de ressurreição. Eles precisavam simplesmente crer que em toda situação, que em toda prova, que em todo obstáculo que eles viessem passar, todo aquilo que eles viessem passar por parte dos judaizantes, a perseguição, na verdade, como já falamos no vídeos anteriores, no primeiro século até o quarto século, entendeu? De vários sistemas, na verdade, tentando trazer ali rituais de sacrifícios, tentando levar eles a fazer as coisas do antigo Velho Testamento, mas a palavra é bem clara. Lembra daquela palavra que Pedro chega e fala lá no monte? Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, Senhor. Olha, Pedro estava querendo colocar o Senhor na mesma posição, tanto de Moisés como de Elias, não desqualificando nem Moisés e nem Elias. Todos eles foram servos de Deus e foram usados por Deus, mas no seu devido tempo, na sua hora, no seu momento. Naquele momento, Deus queria agir daquela maneira. Então, Deus usou Moisés e Deus usou Elias. Mas então vem Pedro e vira e fala: queres que faça para ti uma tenda, outra para Moisés ou outra para Elias? Então clamou uma voz bem alta, forte, firme, como uma voz de trovão, dizendo: este é meu filho amado, ouvi somente a ele. Ele então mostrando que agora era a era do filho, que aquele momento era o momento de Jesus, que era o momento da nova aliança, que a velha dispensação tinha passado, que a velha aliança tinha passado, que os velhos costumes tinham passado, que os sinais tinham passado, que as profecias tinham passado. Não é verdade? Que tudo isso tinha passado, que o tabernáculo tinha passado, que o Senhor se tornou o nosso tabernáculo, o Senhor se tornou o nosso templo, o Senhor se tornou o nosso sacerdócio, o Senhor se tornou o nosso sacrifício
sacrifício, porque ele foi à cruz como cordeiro, e ali na cruz ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou, e ao ressuscitar ele ascendeu aos céus, foi entronizado, exaltado, glorificado, se tornou o Espírito que dá vida, porque o último Adão é o Espírito que dá vida, veio e entrou para dentro de nós como nosso Senhor e nosso Salvador. Então agora já não tem mais espaço para a velha aliança, como também está lá em Hebreus. Outrora, em outro tempo, em outra época, Deus falou aos pais, por meio dos profetas, por meio de sinais, não é verdade? Por meio de sinais e por meio de profecia, mas agora ele nos fala por meio do Filho. O Filho é o quê? A vida de ressurreição. O Senhor é o pão da vida, o Senhor é a palavra da vida, o Senhor é o nosso comer, é o nosso viver. Ele fala, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se eu me alimento do Senhor, eu vou viver pelo Senhor. Se eu me alimento do Senhor, eu vou ter sabor de Cristo, eu vou ter, de verdade, os seus atributos, as suas virtudes, porque eu estou me alimentando do Senhor. Eu nunca comi uma garça, mas eu já ouvi uma história que se refere à garça. Dizem que a garça, de tanto comer peixe, se você pegar e matar uma garça, eu nem sei se pode, não estou nem incentivando a fazer isso, entendeu? Porque eu acho que deve ser proibido, mas se você pegar uma garça, comer uma garça, ela vai ter gosto de peixe. Por quê? Os peixes que ela come todos os dias, todos os momentos, estão impregnados na sua carne, na sua vida. Então tudo que ela come, todo peixe que ela come, passa a ser parte dela. Então, de quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se eu como de Cristo como pão da vida, se eu bebo de Cristo como minha água da vida, então eu vou ter o quê? Cristo constituído em minha vida. Louvamos ao Senhor por isso. Então, voltando lá para Apocalipse, ele diz, ser fiel até a morte. Você deve passar pela tribulação, sendo fiel até a morte. E se você, ele está dizendo isso para a igreja de Esmirna, se a igreja passar por toda a situação, por todo o conflito, eu te darei a coroa da vida. Aí terá um prêmio para a igreja. Qual é o prêmio? O prêmio é a coroa da vida. Quem é que recebe uma coroa? Somente uma nobreza ou uma realeza. Não é verdade? Somente uma nobreza ou uma realeza. Você não vê qualquer pessoa com uma coroa. Não é verdade? Você vê as pessoas sendo coroadas porque elas foram premiadas, porque ganhou um concurso de Miss, porque ganhou um campeonato de atletismo, ou ganhou uma corrida, ou alcançou ali o alvo, ou foi campeão, não é verdade? De uma partida de futebol, ou foi campeão nas Olimpíadas. Todos eles ali recebem, então, o quê? Uma coroa. Mas essa coroa, ela não tem nada a ver com a coroa que nós vamos receber quando o Senhor vier buscar a sua igreja. Se nós formos fiel até a morte, essa morte pode vir para mim hoje, como pode vir para você amanhã. Ou nós também podemos ver o Senhor voltar vivos, com nossos olhos. Não é verdade? Porque a palavra diz que todo olho vai ver a volta do Senhor. Então, querido, essa coroa é um prêmio que nos será dado se nós formos fiel ao Senhor. Mas para que você venha a ser fiel ao Senhor, você precisa ter o quê? Você tem que ter uma meta.
Tem um plano que foi traçado para você. Tem um plano que foi determinado para você. E você precisa cumprir esse plano. E de que maneira você vai cumprir esse plano? Vamos lá para Timóteo. O que diz aqui em Timóteo? Vamos ver o que diz em Timóteo. Olha, Timóteo, capítulo de número 2, do versículo 3 ao 5. Vamos lá. 2, do versículo 3 ao 5. Sofre o mal comigo como um bom soldado. Você precisa ser um bom soldado. Um bom soldado de quem? Um bom soldado de Cristo. Um bom soldado, ele não vive de qualquer maneira. A postura dele é uma postura diferente. É uma postura de um guerreiro, é uma postura de alguém que está sempre pronto para uma guerra, para uma batalha, para uma luta. Ele nunca está ali, entendeu? Fazendo algo que não venha a ser se envolvendo, que não venha a se envolver com o seu treinamento militar. Um soldado, o tempo todo ele está treinando, o tempo todo ele está buscando ser aperfeiçoado. E nós, como crentes, precisamos ser aperfeiçoados para que venhamos receber essa coroa, entendeu? Aí Paulo continua dizendo, como bons soldados de Cristo, não é um soldado dessa terra, um soldado de Cristo. Você precisa fazer parte desse exército de Cristo. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Às vezes, nós vemos pessoas lutando, competindo, aliás, não é verdade, fora das normas que é colocadas. Tu vê nas Olimpíadas, as pessoas se dopam, as pessoas tomam anabolizante, as pessoas tomam algum tipo de entorpecente para que elas possam ganhar mais músculo, para que elas possam ganhar mais força, para que elas possam ganhar mais disposição, para que elas possam ganhar uma coroa, ganhar uma medalha. Mas aqui o Senhor está querendo dizer que nós não podemos ser essas pessoas. Nós devemos ser soldado que guerreia, que luta, que batalha, mas segundo as normas. E que normas são essas? As normas que o Senhor colocou para nós dentro da sua palavra. Buscar a santidade, porque sem ela ninguém verá a Deus. Não é verdade? Pregar o Evangelho para que as pessoas venham se render aos pés do Senhor. Se nós fizermos isso, nós seremos coroados. O Senhor queria que a igreja de Esmirna viesse ser uma guerreira, viesse ser um grupo de soldados preparados, armados, para lutar contra o inimigo de Deus. Então, querido, eu quero te dizer uma coisa: seja um soldado, seja um crente preparado, seja um crente que lute a carreira, que batalhe, que se prepare, que faça isso com bom prazer, que faça isso com disposição. E aqui continua dizendo, Paulo fala aqui também, vamos ver. Vamos ver Timóteo ainda. Timóteo. 2:8. Amém? 2:8. 2 Timóteo 4:8 diz assim: desde agora, olha só, você precisa ter essa convicção. O
que Deus queria que a igreja Esmirna tivesse era essa convicção, essa certeza, entendeu? Olha a certeza de Paulo. Desde agora me está reservada. Ele sabia que a coroa dele já estava reservada. Como ele sabia? Porque ele fez a obra do Senhor como um bom soldado. Ele fez a obra do Senhor como um bom soldado, como um bom atleta. Ele fez conforme a regra. Ele fez tudo aquilo que foi necessário para alcançar as pessoas. Paulo fala, eu fiz de tudo para ganhar alguns. E ele realmente fez de tudo para ganhar alguns. E ele fala, desde agora me está reservada a coroa da justiça, com a qual o Senhor justo, o Senhor é justo se você for fiel a Ele, se você levar a sério a sua vida de cristão, se você for um crente fiel, se você for um crente perseverante, se você for um crente que leva a sério todos os encargos que o Senhor te passa, tudo aquilo que Ele te manda fazer, querido, Ele vai ser justo juiz com você e me recompensará. Paulo está dizendo que seria recompensado. Você também vai ser recompensado. A igreja Esmirna seria recompensada se ela fosse fiel, se ela passasse pela tribulação, pela prova de 10 dias, ela receberia o que então? A coroa. Entendeu? Então Paulo está dizendo aqui que o Senhor ia recompensar, porque ele chegou no fim da sua carreira, não é verdade? Recompensar naquele dia, que dia? Na volta do Senhor. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua volta, amam a sua manifestação, amam a sua obra. Se você ama o Senhor, se você ama a obra do Senhor, se você é um bom soldado de Cristo, você está aqui nesse capítulo 4, versículo 8, onde diz que o Senhor será um justo, o Senhor será justo, juiz, e te recompensará, te dando o quê? Te dando a sua coroa. Ah, que coisa maravilhosa. Vamos para Coríntios rapidinho, que minha bateria parece que está acabando. Capítulo 9, versículo 25, diz assim, ó: toda treta, em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Nós não estamos correndo atrás de coroa deste mundo. Nós não estamos correndo atrás de prêmios deste mundo. Mas nós estamos correndo atrás de uma coroa incorruptível. Não de uma coroa corruptível. Não de uma coroa desta terra. Não de prêmio, não de elogio. Ah, querida, muita gente, muitos crentes buscam a glória hoje, buscam ser coroado hoje, buscam estar no centro hoje, buscam ser o cabeça da igreja hoje, buscam fazer de tudo para aparecer. Você não será coroado, você vai perder a sua coroa. Lembra daquela palavra que foi dada, não é verdade? Quando aqueles homens chegaram, Senhor, nós falamos em teu nome, pregamos em teu nome, evangelizamos em teu nome, o Senhor apartai de mim, eu não vos conheço. Você tem que fazer tudo, é para o Senhor, não para este mundo, não se envolver com os negócios deste mundo. Paulo está dizendo aqui, não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só recebe o prêmio? Correi da mesma maneira para que o alcanceis. Amém? Você tem que correr a carreira, combati o bom combate, corri a carreira. Crente que fica parado
ele é atropelado, ele fica totalmente, na verdade, desanimado, ele fica pelo meio do caminho, ele não consegue sobreviver. Então você precisa correr, mas correr com quem? Junto com os irmãos, junto com o corpo de Cristo, junto com a igreja. E Paulo continua dizendo que nós vamos receber uma coroa incorruptível. Eu preciso encerrar esse vídeo, amém? Eu preciso encerrar esse vídeo. E aqui fala, na verdade, Filipenses, vamos para Filipenses. Filipenses 4:1 diz assim, ó, Filipenses 4:1. Portanto, meus irmãos amados e saudosos, portanto, meus irmãos amados e saudosos, minha alegria e coroa, permanecei desse modo, firme no Senhor, amados. A coroa que Paulo está falando, a alegria de Paulo e a coroa de Paulo, ela vê os irmãos firme na presença do Senhor. Firme na presença do Senhor. Paulo não estava pensando em coroa incorruptível. Paulo estava pensando em coroa Paulo não estava pensando em coroa corruptível. Ele estava pensando em coroa incorruptível. E ele fala que a alegria dele e o gozo dele, na verdade, e a coroa dele era ver que os irmãos estavam permanecendo firme na presença do Senhor. Quando você apacenta uma família, você ganha ela para o Senhor, você apacenta esta família, você está o quê? Você está se alegrando e você está o quê? Edificando a sua coroa. Como diz aqui, Filipenses capítulo 4, não é verdade? Filipenses capítulo 4, onde nos mostra esta palavra. Amém? Vamos lá para Timóteo 2,19, Timóteo 2,19, o que diz Timóteo 2,19? Não acaba não a bateria. 2,19, diz assim, 2,19, não lembro muito bem, eu acho que já até li, né? 2,19, opa, cadê você? Contudo, o firme fundamento de Deus, contudo, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece aqueles que fazem a sua obra. Ele conhece aqueles que fazem, na verdade, a sua vontade. Agora vamos para Apocalipse para finalizar. Vou só falar do capítulo 10 hoje, tá bom? Vamos finalizar. Capítulo 4, versículo de número 10. Capítulo 4, versículo 4. Diz assim, olha só que coisa rica. Ao redor do trono havia 24 tronos. E nos tronos estavam sentados 24 anciões vestidos com roupas brancas, lavados, e tinham suas cabeças coroadas de ouro. Eles tinham a sua cabeça coroada de ouros, não é verdade? Versículo 4, agora versículo 10 diz assim, ó, os 24 anciões se prostraram diante de Deus, os 24 anciões se prostraram diante daquele que está sentado no trono e o adoraram, aquele que vive pelos séculos dos séculos, amém? Pelos séculos dos séculos, e depositaram as suas coroas diante do trono de Deus. Eles lançaram as suas coroas diante do trono de Deus, dizendo: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por causa da Tua boa vontade vieram a existir e foram
criada. Então aqui tu está vendo que eles tinham coroas, e eles lançaram essas coroas para quem? Aos pés do Senhor. Vamos finalizar com Tessalonicenses, capítulo de número Tessalonicenses, capítulo de número 2,19, fala assim, ó. 2,19, olha só, presta bem atenção nesse versículo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 19 e versículo de número 20, diz assim: pois, é uma pergunta que Paulo está fazendo, pois, qual é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em que nos gloriamos diante de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Ele está falando de quem? Está falando de irmãos, de pessoas que foram salvas, de pessoas que foram ganhadas para o Senhor, de pessoas que se arrependeram, creram no Senhor e foram justificadas, foram batizadas, começaram a fazer parte do corpo de Cristo. Ele está dizendo aqui que essas pessoas eram a sua coroa. Amém? Esses irmãos eram a sua coroa. Qual é a sua coroa? Eu quero te perguntar agora. Depois que eu acabei de ler esse versículo, eu quero te perguntar qual é, tira essa balinha aqui, a sua coroa. A coroa que você vai apresentar diante do Senhor. A coroa que você vai lançar diante do trono de Deus, do Deus que fez os céus e a terra. Qual vai ser a tua coroa? Você tem ganhado almas para o Senhor? Você tem ganhado a sua família para o Senhor? Você tem edificado a sua coroa, confeccionado a sua coroa no reino de Deus, levando pessoas aos pés do Senhor? Você tem realmente feito a obra do Senhor sem nenhum tipo de interesse, sem buscar benefício próprio? Você tem exercido o seu cargo, o seu ministério, não por título, mas por função? Se você tem feito essas coisas, na verdade, trabalhado para o Senhor como bom soldado, passando por dificuldade, por conflito, por tribulação, sendo defamado, sendo perseguido, como a igreja foi perseguida. Hoje nós temos uma organização, na verdade, que tenta o tempo todo acabar com a igreja, mas não consegue, porque como foi lá no passado, hoje é a mesma coisa. Quanto mais tentarem trazer coisas para danificar, amaldiçoar, defamar a igreja mais ela vai crescer. Porque quem sustenta a igreja é o Senhor. E a palavra é bem clara e fala assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja edificada. E tem em Atos também outra palavra, que o Senhor constituiu bispo para pastorear a igreja que ele comprou com o seu próprio sangue.